A maior parte das pessoas não compreende o óbvio. Ou seja, aquilo que é dito para o espírito, aquilo que vem do espírito, que é passado em espírito para o outro, aquilo que o espírito capta na sua simplicidade. Isso é o óbvio e também o essencial da vida. Aquilo que se precisa para estar em conexão com o espiritual, para viver a vida de forma equilibrada e tirar aprendizados dela. Porque a maior parte das pessoas não tira aprendizados da vida, desde longa data. As pessoas vivem como vermes, como múmias sobre a terra, esbarrando nas coisas, caindo sobre as coisas, sem enxergá-las, sem compreendê-las, sem entendê-las, sem conseguir tirar conclusões sobre os fatos, os eventos, os acontecimentos, as situações. Ou seja, os seres humanos são analfabetos totais das questões da vida. Os seres humanos não sabem ler a vida. A vida dá tapas na cara das pessoas e elas ali sonsas, bestializadas, emburrecidas, ignorantes, embrutecidas, não conseguem entender. E por quê? Porque não sacam o óbvio, se incapacitam de sacar o óbvio, porque existe um embrutecimento interior. Existe um excesso de mente. O cabeção inchou. O cabeção inchou de tanta merda que existe dentro dele, de tantos conceitos errados, modismos, dogmas, depravações, teorias absurdas. O cabeção encheu tanto com essas coisas, inchou tanto, que sufocou o espírito das pessoas. Hoje o espírito está enterrado dentro das pessoas e por isso elas se incapacitam de compreender o óbvio, o essencial, aquilo que é simples e necessário nessa vida. Há coisas que são necessárias para que se possa viver. São os ensinamentos de que o ser humano precisa para se posicionar e tirar aprendizados da vida. Mas para alcançar esse estado de espírito, é preciso deixar a sua intuição atuar. É preciso ter humildade de coração para captar as coisas. Porque quem não tem humildade não capta nada. Ele próprio quer criar tudo. O cabeção sozinho quer criar tudo. E daí o indivíduo espiritualmente não capta mais nada, porque ele fica bloqueado. E a maior parte das pessoas está bloqueada por causa da vaidade, da prepotência, da arrogância. E por causa disso, as pessoas não compreendem o óbvio, são analfabetas da vida, são seres incapazes de viver. E daí ficam resmungando, ficam xingando aquilo que quer acordar essas criaturas. Isso que é o pior das pessoas da nossa época, em sua maioria esmagadora. Elas se irritam quando alguém tenta acordá-las. O tempo está acabando. O tempo que a humanidade recebeu está acabando. Estamos nos momentos finais do período que nos foi conferido para o desenvolvimento espiritual. E ali no finalzinho, um pouco antes da condenação da maioria, elas ainda ficam irritadas, bravinhas. Quando alguém fala sobre as questões essenciais, quando alguém quer acordá-las, despertá-las, e elas não acordam, não despertam, porque não se capacitam a compreender o óbvio.
Essas pessoas que estão tão no cabeção, nessa cabeça de vento cheia de merda, elas não conseguem entender aquilo que é simples. Um fato é apresentado para as pessoas, mas daí elas começam a se masturbar mentalmente. E daí aquela gosma mental se espalha por tudo. E o espírito, na tentativa de erguer-se, é novamente soterrado por essa gosma mental, gosmenta, grudenta e vaidosa, que impossibilita o espírito de se posicionar, de se expressar e apontar caminhos que de fato levem para algum lugar. Então essa humanidade exageradamente mental, ela está na contramão das leis espirituais, porque somente o espírito consegue compreender a legislação do Criador. Porque o espírito, ele vem de um plano e traz em si a condição para compreender isso. Já a mente ela é o instrumento terreno, é o mais denso dos instrumentos. É o mais denso dos instrumentos. Mas quem coloca a mente em primeiro lugar, conferindo a ela a tarefa de intérprete dos acontecimentos da vida, quem confere essa supremacia à mente e não abre mais mão disso e não quer mais ouvir nada que vem lá do espírito ou de outras pessoas que ainda estão espiritualmente despertas, quem confere à mente essa supremacia, fechando os ouvidos e os olhos para o resto, ele assina a sua sentença de condenação. E a maior parte da humanidade nos dias atuais está sentenciando a sua condenação, fechando os olhos e os ouvidos, não querendo enxergar, não querendo ouvir, não querendo compreender, entender, enxergar e ver o óbvio que está aí, diante dos olhos das pessoas. Mas elas não querem ver, não querem ouvir, porque isso exige promover mudanças, em primeiro lugar, dentro de si mesmas. As pessoas não querem isso. A zona de conforto lhes é muito cara. A zona de conforto lhes é muito cara. E por isso sofrem de depressão. A força da luz aí incidindo sobre a humanidade, sacudindo ela, e ela não quer acordar. Por causa disso que essa humanidade depressiva hoje se contorce sob os efeitos da depressão. A força da luz agindo sobre os espíritos dorminhocos os contrai, os revira dentro das pessoas, como um último chamado, E a maioria esmagadora dessa humanidade preguiçosa vai deixar passar esse último chamado. Tudo está aí chamando o ser humano. Os efeitos na natureza, a decadência na política, na economia, na cultura, a falência das religiões, a bitolação da ciência e da filosofia, tudo isso está aí chamando a atenção dos seres humanos para a insuficiência, a decadência e o desmoronamento da obra humana. E mesmo assim, as pessoas não querem acordar. Mesmo assim, elas não compreendem o óbvio, porque se tornaram demasiadamente vaidosas para aceitar algo que vá para além da restrição mental. Essa besta mental escravizou as pessoas, essa besta mental acorrentou-as dentro de si. As pessoas estão acorrentadas dentro de si. Um homem acorrentado por dentro, mesmo que seja um rei, será sempre um escravo. Quantas vezes eu já repeti essa palavra de Abdrushim?
aqui em meus vídeos. Quantas vezes eu já citei essa frase? Porque é a descrição do ser humano atual. Um homem acorrentado por dentro será sempre um escravo, mesmo que seja um rei. Mesmo que seja um cientista, mesmo que seja um filósofo, mesmo que seja um grande político, um grande ideólogo, um grande economista, né? Por quê? Porque todas essas pessoas, esses grandes influenciadores da nossa sociedade estão acorrentados por dentro. São cegos guiando cegos, como já disse Cristo há 2000 anos. Qual é o destino dessa gente? Todos caírem no buraco. E tanto os grandes homens da nossa época, os grandes influenciadores, como os simples cidadãos da manada, não compreendem o óbvio. A humanidade está longe, distante de compreender o óbvio, porque o caminho foi soterrado dentro das pessoas. O caminho, que é a intuição, foi bloqueado. Quem não é intuitivo não se capacita a compreender o óbvio. Ele é um analfabeto das questões da vida. É um ignorante total, por mais estudo que tenha. Por mais estudo que tenha, porque o que mais vemos por aí são pessoas que leem livros e mais livros e mais livros, mas são analfabetas nas questões espirituais. Pessoas de esquerda, de direita, de centro, ateias, religiosas, são pessoas analfabetas nas questões da espiritualidade e por isso não enxergam o óbvio e continuam no analfabetismo espiritual. Por quê? Por causa da arrogância mental, né? O cabeção, uma vez que assume a supremacia, ele não admite mais ser desmascarado. Ele faz de tudo para continuar sufocando o espírito. É por causa desse sufocamento espiritual que as pessoas não se capacitam a compreender o óbvio e se revoltam contra aqueles que colocam o dedo na ferida. Isso é visível. As pessoas toleram as piores coisas, menos aqueles que procuram acordá-las. As pessoas toleram as piores coisas, elas toleram ser enganadas, roubadas, estupradas existencialmente, mas não permitem que alguém lhes coloque o dedo na ferida. Isso elas recriminam acima de tudo e não aceitam. E por isso a decadência dos dias atuais, né? E não há uma possibilidade de regeneração. Não para essa humanidade, do modo como ela vem procedendo. Porque as pessoas não querem acordar, querem continuar na sua alienação, na sua dormência, como vermes pútridos dessa terra, né? Dessa terra maravilhosa, mas que foi sujada por essa geração imunda de espíritos decadentes, ignorantes, que não se capacitam a compreender o óbvio. Querem ser tão inteligentes, mas não se capacitam a compreender o óbvio, pois onde não existe intuição, o ser humano passa batido pelas coisas mais simples, da mesma forma como as virgens tolas que deixam o noivo passar. Essa é a situação da humanidade atual. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!